E nós recebemos aqui na Capital FM, para nossa honra e satisfação, o vice-governador do estado, Carlos Fávaro. Ele vem conversar sobre alguns fatos que envolvem o governo de Mato Grosso, mas nós vamos conversar também sobre a articulação que está sob o comando dele para a formação do PL. É um novo partido, quer dizer, o PL antigo, ele foi abandonado, foi deixado de lado e agora está sendo recriado o PL. E o presidente da comissão provisória do PL, que já está articulando em todo o estado a criação do PL, é o vice-governador Carlos Fávaro. Mas vamos começar, doutor Carlos Fávaro, falando sobre o governo de Mato Grosso. A gente estava comentando aqui fora do ar que o estado está indo bem, que o estado tem condições realmente de pisar no acelerador, como demonstrou na última reunião agora o governador Pedro Taques, mas que é inaceitável o estado não estar recebendo o dinheiro do FEX. Quer dizer, Mato Grosso, até antes do governo Dani de Oliveira, cobrava na comercialização da soja, do milho, das commodities. Agora, por um entendimento com o governo federal, numa proposta do ex-deputado Candir de São Paulo, deixou de cobrar o ICMS sobre esses produtos. Isso é bom para o Brasil porque melhora a balança de pagamentos do Brasil. Mato Grosso é um estado do agronegócio, melhora o Brasil. E aí eles dão um calote no estado. O Mato Grosso está perdendo aí 600 milhões, 1 bilhão, não sei quantos milhões que o estado está perdendo com relação ao fundo de exportação. Bom dia, doutor Carlos Fávaro, um prazer tê-lo aqui. O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital FM. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Mato Grosso vem ajudando muito o Brasil. Mato Grosso produz 30% da soja brasileira, produz 58% do algodão brasileiro, o maior rebanho bovino brasileiro. Sem sombra de dúvida, nos últimos anos, o superávit da balança comercial brasileira foi feito graças ao grande desempenho do agronegócio nacional, que Mato Grosso é o maior responsável por isso. Em 2014, não tivemos um superávit, tivemos um déficit de 4 bilhões de dólares, mas Mato Grosso e o agronegócio gerou um superávit de 14 bilhões de dólares. Quer dizer, se não fosse essa atividade tão importante para o Brasil, as contas públicas, a crise nacional era muito maior. Portanto, o Mato Grosso ajuda muito o Brasil. E o que está o Mato Grosso recebendo de volta do Brasil? Recebendo o calote, recebendo o descaso, com o cumprimento de uma obrigação federal que seria o mínimo de um acordo do repasse do FEX para compensar esses volumes de exportação. E diga-se de passagem, é muito importante a Lei Candir. Ela traz competitividade aos nossos exportadores. Nenhum país do mundo exporta imposto. E o Brasil, se quiser ser um grande exportador mundial, um grande player do comércio mundial, não pode taxar suas exportações. Mas nem por isso os estados produtores podem ficar com a conta com o chapéu alheio. A nação deve contribuir para que os estados tenham essa competitividade. O Mato Grosso é um estado que tem como vocação, ele pode vir a ser, tendo componente na energia e a logística organizada, ele pode vir a ser o grande estado agroindustrial do Brasil. Esse projeto está nas entranhas do governo Pedro Taques. O governo Pedro Taques está lutando realmente para a gente agregar valor à nossa produção aqui? Não tenha dúvida disso. Olha, primeiro, Mato Grosso é um estado adormecido ainda com relação às suas potencialidades. Apesar de ser o primeiro produtor de várias commodities, como já foi dito aqui, ainda assim considero o Mato Grosso adormecido. Então, estamos produzindo em apenas algo em torno de 9% do nosso território. Nós temos o nosso rebanho bovino em aproximadamente 22% do nosso território. E 67% completamente intacto do território mato-grossense. É por óbvio que nossa expansão da agricultura com a integração com a pecuária pode incrementar ainda pelo menos 10, 15 milhões de hectares, e isso triplicar a nossa produção atual. E por que isso ainda não acontece? Por falta de infraestrutura logística. É uma constatação óbvia que todos os economistas entendidos do setor sabem, e o governador Pedro Taques tem plena consciência disso. Para isso, já fez
grandes reuniões, já fez atrativo ao empresariado a reconstrução das nossas rodovias, a nossa malha rodoviária, que encontra-se em péssimas qualidades, mas um esforço gigante desse governo para trazer de volta essa malha rodoviária, um patrimônio dos mato-grossenses restaurado em boas condições de tráfego, e isso traz competitividade também. Fizemos grandes avanços com delegações chinesas, estão apoiando a vinda de novas ferrovias e hidrovias, esse modal tão importante, e certamente isso vai ser um grande passo na transformação das oportunidades de Mato Grosso. Pelo que o senhor teve contato aí com a delegação chinesa, o senhor acompanhou tudo isso de perto junto com o governador Pedro Taques. Pelo que o senhor manteve de contato, o senhor acredita que, assim, para o período de governo, mesmo contando com a reeleição, para 8 anos, porque 8 anos da história é pequenininho, né? Para esse período de governo, tem chance de sair do papel essas intenções? Porque a crítica da imprensa nacional é que essas intenções não estão sequer no papel. Olha, por óbvio, né, uma ferrovia transoceânica não se faz ela em 10 anos, ainda mais com toda a burocracia brasileira. Não queremos aqui vender ilusão. Agora, para Mato Grosso, é importante ressaltar que, se ficarem prontos, aqui o que nós temos, o que é mais importante e que dá sustentação para uma ferrovia, é o volume de carga. O volume de carga, sim, vai trazer sustentabilidade e viabilidade econômica. E com isso, não precisa sair do Atlântico ao Pacífico para trazer essa viabilidade. Pequenas pernas dessa ferrovia, pequenos trechos, ligando, por exemplo, a região produtora do Paracis até Porto Velho, e aí sim, já usando o modal hidroviário. Essa pequena porção é o quê? 700 quilômetros, 800 quilômetros, não estamos falando de 3, 4 mil quilômetros. 700 quilômetros já passa atravessar alguns países da Europa, né? Mas não estamos falando de atravessar os Andes, não estamos falando de ligar de Atlântico a Pacífico. E a viabilidade econômica é total, assim como a Ferrogrão, que ligaria Sinop e Ameritituba, 1.000 quilômetros, com total viabilidade, inclusive com grandes players nacionais e internacionais já dispostos a construir e ficar com o direito de passagem para explorar essa ferrovia. E essa famosa BR-163, que faltam, me parece, 100 e poucos quilômetros só no estado do Pará. É um absurdo, uma falta de compromisso político gigante. E aí, de novo, é mais uma demonstração que o Brasil não retribui a Mato Grosso tudo que Mato Grosso faz pelo Brasil. Nós estamos ainda 122 quilômetros. Apesar de faltar no Pará, isso interessa mais a Mato Grosso, talvez, né? Puramente aos mato-grossenses e competitividade aos brasileiros. Mato Grosso seria muito mais eficiente, teria oportunidades de crescimento e, consequentemente, ajudaria o Brasil na geração de empregos, na geração de oportunidades e dividendos ao nosso balanço comercial. Falar um pouquinho, doutor Carlos Fávaro, eu estou entrevistando aqui o vice-governador Carlos Fávaro, sobre esse programa Transforma Mato Grosso. Nessa questão da malha viária, o que esse programa vai atender? Que foram anunciados 3 bilhões de reais, a começar agora no segundo semestre, e esses 3 bilhões de reais, o que vai ser aplicado em malha viária, nessa questão da logística para o desenvolvimento de Mato Grosso? Porque mais do que nunca aqui, governar e construir estradas também. Sem sombra de dúvida. Nós temos só de recursos estaduais, recursos da fonte 100 e também do FETAB, mais de 450 milhões garantidos. Talvez mais de 500 milhões, porque nós estamos falando da contrapartida de todas as obras do programa Proestradas. Nós estamos falando de total reconstrução das rodovias que estão abandonadas no estado de Mato Grosso há mais de 4 anos. Nós estamos falando da parceria com os municípios e estamos passando 30% do FETAB para que os municípios possam ser proativos na reconstrução das rodovias não pavimentadas. Estamos falando de 24 patrulhas mecanizadas que terão a sua reestruturação equipadas e com combustível e folha de pagamento em dia para reconstruir as estradas não pavimentadas. Estamos falando de um grande programa de pontes. Portanto, o governador Pedro Taques, sensível à necessidade de trazer infraestrutura logística para o estado de Mato Grosso, ainda com financiamentos da ordem de 450 milhões do BNDES para esse ano do programa Proestrada, quase 1 bilhão de reais para infraestrutura logística. E isso vai atender quais regiões? Em todos os 4 cantos do estado de Mato Grosso. Eu li ontem que seriam mais ou menos 700 e poucas iniciativas. Olha,
Hoje nós já estamos com 172 operações em rodovias pavimentadas e não pavimentadas. É um grande mutirão, parceria com os municípios, com associações, com a sociedade organizada para melhorar e revitalizar a nossa infraestrutura logística. Tá, eu estou entrevistando aqui o vice-governador Carlos Fávaro e vamos falar de política agora, doutor Carlos Fávaro. Seguinte, todo noticiário traz que o senhor assumiu a presidência do PL, né? O senhor vai ser o presidente do PL, está organizando o PL, começa a viajar para o interior para tentar organizar o partido no estado. O senhor teve um entendimento com o Gilberto Kassab nesse sentido? Como é que nasceu isso? Olha, o ministro Gilberto Kassab, ele é um incentivador da criação do PL, mas hoje o partido está sendo recriado pelo ex-deputado Cleovêncio Siqueira, do estado de Goiás, e nós temos um compromisso e aí um grande entendimento, inclusive com o governador Pedro Táxi, para revitalizar, reconstruir o Partido Liberal no estado de Mato Grosso. E qual o objetivo disso? Primeiramente, é trazer aliados, né, que estavam já fazendo parte da nossa coligação na eleição de 2014 e alguns que por força partidária estavam em outra coligação, mas foram aliados fiéis, comprometidos com a nossa eleição e, portanto, devem estar fazendo parte da base aliada. Hoje, talvez em partidos médios que não têm a força que se entende necessário, podem juntos nós convergirmos no PL e fazermos mais uma grande frente de apoio ao nosso governador Pedro Táxi. O PL terá a mesma dificuldade que teve a Rede, que teve a criação de outros partidos, as exigências permanecem a mesma, porque a sigla PL já existiu. Mas a criação do PL, ele vai ter que nascer como se fosse um novo partido? Vai nascer como se fosse um novo partido, a coleta de pelo menos 483 mil assinaturas. No Brasil inteiro? No Brasil todo, mas só para lhe adiantar o status que encontra-se hoje. Nós tivemos alguns partidos que entraram com uma ação judicial tentando boicotar ou dificultar a criação do partido. Tivemos um parecer contrário a essa ação por parte do Ministério Público Federal, portanto, dando um aval para a criação do partido. As assinaturas estão bastante adiantadas, faltando um número muito pequeno ainda. Temos um comprometimento aqui em Mato Grosso para conseguir as assinaturas e esperamos, na volta do recesso do Tribunal Superior Eleitoral, começo de agosto, já a criação definitiva do partido. Aqui de Mato Grosso, quem que vai para o PL? Assim, pessoas que são conhecidas do público ouvinte, pessoas que já disputaram a eleição ou que são conhecidos aqui ou na capital ou no interior. Quais as lideranças já contactadas que vão para o PL? Olha, no primeiro momento a abordagem é para ajudar a criação do partido, a formação partidária. Temos várias lideranças em diversas regiões, mas como por exemplo, o deputado Dilmar Dal Bosco é um apoiador, está trabalhando junto para a criação do partido. O ex-deputado Dilceu Dal Bosco, o senador José Medeiros também está ajudando na criação do partido. O deputado Wagner Ramos, um grande companheiro, também está me ajudando na formação do partido. O secretário Eduardo Moura. Então eu acredito que muitas lideranças vão ajudar na criação do partido e, por óbvio, espero que na criação do partido eles venham se filiar e ser grandes quadros desse partido. Tá, o partido vai ser uma ponte também para muita gente que quer e pode vir apoiar o governo Pedro Táxi. Quer dizer, a criação do PL também vai facilitar essa migração para as pessoas que querem apoiar o governo Pedro Táxi. O senhor responde isso depois do intervalo comercial. São 7h49, intervalo e voltamos. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h52, voltamos aqui com a entrevista com o vice-governador Carlos Fávaro. Carlos Fávaro, nós perguntávamos antes do intervalo se o PL também serviria assim de ponte de aproximação de políticos que querem apoiar o governador Pedro Táxi, querem estar num partido que apoia o governador Pedro Táxi e que na verdade não tem essa possibilidade, e migrando para um novo partido não perde o mandato. Eu não tenho dúvida disso. Esse é um dos grandes objetivos. Nós tivemos grandes apoiadores que não estavam dentro do nosso arco de aliança, mas foram pessoas leais, pessoas comprometidas com esse novo modelo de transformação de Mato Grosso, que
têm a intenção de fazer parte da base aliada e são muito bem-vindos. Então, para isso, nós temos pessoas ligadas ao PR, ligadas ao PMDB, ligados também dentro dos partidos da nossa base aliada, partidos médios da nossa base aliada, que têm intenção de estar numa base mais forte. É o exemplo do PPS, do Democratas, do próprio PP, que estou filiado, do PTB. Então, tenho certeza que será uma grande oportunidade de imigração para termos um partido forte na base aliada do governador Pedro Táxi. Mas isso sem ferir a isonomia, também sem ferir os nossos partidos aliados. Vamos fazer o convite, mas respeitar quem quer continuar no seu partido, por óbvio, né? Mas e tendo todo um tratamento especial do nosso governo. Tá, de deputados estaduais, quais os contatos já feitos e quantos deputados o senhor imagina que podem ir para o PL? Olha, já tivemos contato com o deputado Gilmar Dal Bosco, já está nos ajudando a fazer a coleta de assinatura, assim como o deputado Wagner Ramos também estão nos ajudando. Tenho certeza, vamos fazer mais contatos. Já conversei um pouco com o deputado Nininho, com o deputado Pedro Satélite, deputado Leonardo, quero bater um papo com ele. Enfim, deputados que vão receber o convite e nós vamos respeitar se eles aceitarem ou não. Se aceitarem, vão ser muito bem-vindos para fazer grande parte desse grande grupo de apoio ao governador Pedro Táxi. Perspectiva de lançamento de candidaturas a prefeito? É bastante grande. O partido já nasce com uma perspectiva de candidaturas em regiões importantes, municípios importantes no estado de Mato Grosso, dentro sempre respeitando o arco de aliança da eleição de 2014. Eu tenho uma pergunta aqui de Idelson do Altos da Serra. Antero, bom dia. Pergunta ao senhor Carlos se o PL vai ser liberal ou que linha vai ser? Qual que é a linha? O partido vai seguir a orientação nacional, é um partido liberal que tem propostas bastante inovadoras, mas principalmente comprometido com a ética, com a moralização da política brasileira. Tem uma outra pergunta aqui, não está assinada, mas diz o seguinte: e o PSD? Porque eu inclusive li na imprensa hoje uma declaração do Neurilan Fraga, que está assumindo o PSD, ele é o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, ele está assumindo o PSD e diz que vai trabalhar para aproximar o partido do apoio ao governador Pedro Táxi. Como é que está esse entendimento? Olha, nós entendemos que o PSD tem um grande quadro de prefeitos que tem intenção de se aproximar do governador Pedro Táxi, do nosso governo, e desde que converjam com as ideias que nós estamos implementando no governo, não há problema nenhum nem essa aproximação. Agora, quero deixar um fato bastante claro aqui no ar. Estamos trabalhando pela criação do Partido Liberal. É esse o objetivo principal e é para isso que estou trabalhando com esse grupo de companheiros. Portanto, esses prefeitos do PSD podem ser convidados, inclusive, para irem para o PL. Estão sendo convidados muitas lideranças, inclusive do PSD. E muitas estão dizendo que vão. Alguns vão participar com a gente. Tá certo. Agora, para encerrar a nossa entrevista, são 7h56. Eu estou entrevistando aqui o vice-governador Carlos Fávaro. O FETAB. Como é que é esse formato do novo FETAB? Apesar de ter tido uma audiência pública, vai aumentar imposto ou não vai aumentar imposto? Como é que faz para aumentar a receita do FETAB e aumentar a eficiência do FETAB? E sem aumentar o valor sem aumentar da carga. imposto. É claro, é uma operação bastante simples até, né? Primeiro, ressaltar o compromisso do governador Pedro Táxi em manter o repasse aos municípios na totalidade que estão recebendo hoje, sem nenhum prejuízo aos municípios. Pois mas e quem que fiscaliza esse dinheiro, hein? Bom, porque o FETAB é fundo estadual, não é municipal, Isso é mesmo. fundo estadual de transporte e habitação. As estradas estaduais do município, o município vai cuidar? É obrigação por lei do município cuidar. Pois é, e quem que fiscaliza isso? E esse... Porque não é o governo que fiscaliza o município. Não, claro que não. E essa é a grande polêmica que nós tivemos no mês de janeiro e fevereiro. Em nenhum momento o governador Pedro Táxi, nem eu, nem ninguém do nosso governo era contra o repasse aos municípios. Mas o que nós queríamos saber, ter certeza do cumprimento da legislação, que esses recursos são destinados à recuperação e manutenção de rodovias. E já está, a própria Associação dos Municípios Mato Grossense, na pessoa do presidente Neurilan, fez o contato com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público,
para criar um compromisso de fiscalização, e os prefeitos todos sabem que esses recursos devem ser aplicados na manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas. E estão o fazendo. E quem não fizer vai sofrer as penalidades que a legislação lhe impõe. Pois é, mas isso, na sua opinião, não tira do Estado a possibilidade de ter políticas macros, mais planejadas na área do desenvolvimento rodoviário? Olha, Antero, com toda sinceridade, hoje, com a experiência que tivemos nesse período já do repasse aos municípios, posso lhe garantir que é muito importante o repasse para os municípios. Os municípios estão aplicando bem o dinheiro. Estão aplicando bem o dinheiro. E aí o Estado, o cidadão, recebe em eficiência, porque nós estamos ganhando 141 empreiteiros, entre aspas, trabalhando em prol das estados de Mato Grosso, sem BDI, sem pagar impostos, porque não precisa, não é uma empresa. Porque não tem licitado, ele usa o dinheiro diretamente, é isso? Diretamente na fonte, que é a reconstrução, usa o parque de máquina que já é da prefeitura, que já foi até fruto de convênios do governo do estado com os municípios, portanto, é uma grande ação. O que era a preocupação anterior e hoje ela não existe mais é com relação ao foco da destinação desse recurso, que é a construção de rodovias. E isso está sendo feito e fiscalizado pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. Vice-governador, esta primeira hora do Jornal da Capital desta quarta-feira foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors, 3051-2500. Doutor Carlos Fávaro, foi uma honra tê-lo aqui como entrevistado. Algum esclarecimento que o senhor queira dar, por gentileza? Não, primeiro agradecer a oportunidade, o convite, e ressaltar que estamos muito confiantes. O governo já mostrou a que veio com seriedade, com transparência, apesar de toda a falta de comprometimento do governo federal para com o Mato Grosso, com austeridade, conseguimos já ter recursos para fazer um grande programa de investimento no estado de Mato Grosso, e o cidadão vai ver que as coisas vão acontecer com austeridade, transparência e qualidade. Ok, muito obrigado. Entrevistei aqui o vice-governador Carlos Fávaro. São 8h01 em Cuiabá. Intervalo e voltamos. Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação Antero Paes de Barros. Continue na capital. Voltamos já. Capital. Ai, amiga, tudo bem que seu namorado é forte, alto, bonito e parece um artista de televisão, mas ele não tem uma L200 Triton, tem? Promoção MIT Fácil L200 Triton HTE diesel automático modelo 2015. Entrada mais 35 parcelas de R$ 1.901,45. Mais balão final. Confira o regulamento nas lojas. Tauro Motors, sua revendedora Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. 3051-2500.